muito boa noite a todos. É com enorme prazer que estamos aqui mais uma vez, através da secção regional do Centro, mas de forma virtual, e no formato mais adequado aos tempos que correm, para apresentar o novo livro da editora Lidl, que é intitulado Carcinoma Gástrico. Dos seus autores, faz parte de um verdadeiro elenco de luxo. Eu até me enganei, não é atores, são autores. Faz parte de um verdadeiro elenco de luxo, à semelhança do que acontece nos filmes de Hollywood. Temos também aqui connosco o homem do leme desta obra, que é o seu coordenador, o professor António Bernardes, e teríamos aqui hoje também o Sr. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o Dr. Carlos Cortes, que não pôde estar presente também por obrigações profissionais hoje, assim, de última hora, mas não quis deixar de dar uma mensagem de congratulação, de satisfação pela apresentação de mais uma obra, sendo este um tema tão importante e tão relevante na atividade médica a nível nacional. Assim sendo, teremos connosco, como referi há pouco, um verdadeiro elenco de luxo. Começaremos pela intervenção do professor Dr. Carlos Freire de Oliveira, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que irá proferir a palestra A Minha Luta contra o Cancro. Teremos também connosco o professor Dr. Guilherme Tralhão, presidente da mesa da Assembleia Regional do Centro da Ordem dos Médicos, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e apresentador do coordenador da obra. Também o professor Dr. Henrique Bicha Castelo, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e apresentador da obra. A doutora Ana Gaspar, editora da Lidl, e teremos, por fim, o professor Dr. António Bernardes, professor associado de congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e então o coordenador desta obra. Sem mais demoras, eu daria já a palavra a quem de direito, professor Dr. Carlos Freire de Oliveira. Senhor professor. Doutora Catarina, muito obrigado pelas suas palavras que me dirigia. Só queria acrescentar que eu estou aposentado há quase já 20 anos, mas não é tanto, mas já estou aposentado. Queria cumprimentar o meu amigo, o professor António Bernardes, que é responsável pela minha presença nesta sessão, e quero felicitá-lo pela iniciativa de coordenar esta obra, que é algo que é sempre difícil. O professor Dr. Bicha Castelo cumprimento cordialmente, relembrando os vários e proveitosos anos que juntos colaboramos no Conselho Médico-Legal. Verdade. O professor Guilherme Tralhão, os meus cordiais cumprimentos e o meu agradecimento público pela ajuda prestada enquanto tive a responsabilidade diretiva da Liga Portuguesa contra o Cancro. Doutora Ana Gaspar, os meus cumprimentos e é um prazer revê-la. Eu vou referir, este tema eu nunca tinha pensado na vida abordá-lo. O professor é que se lembrou deste tema e eu, pela primeira vez, tive que pensar nisto. De maneira que eu coloquei isto aqui de forma sequencial, para ter alguma lógica, e das instituições. Em termos de datas, rapidamente, em outubro de 67, durante o estágio obrigatório para a licenciatura em Medicina, frequentei com assiduidade os serviços de ginecologia dos UCOS, então dirigidos pelo meu mestre, professor Ibérico Nogueira, onde desenvolvi, sob a orientação do professor Henrique Miguel de Oliveira e do professor Rodrigues Branco, uma tese de licenciatura sobre uma técnica de diagnóstico das lesões pré-malignas da vulva. Este trabalho foi realizado com a participação de doentes e foi o meu primeiro contacto com a problemática do cancro, que perdurou está quase a atingir 55 anos. Em abril de 69, médico interno no Internato Geral dos UCOS, mantendo uma presença regular no serviço de ginecologia, acompanhei várias doentes com cancro. A partir de 1970 passei a ter a responsabilidade das doentes com cancro ginecológico e mais tarde também da mama. No final dos anos 60, numa doente com cancro do ovário, fui um dos primeiros em Portugal a tratar um cancro do ovário com altas doses de citostáticos, permitindo que o tumor, que era considerado inoperável, fosse após o tratamento
médico totalmente ressecado. A doente também ficou num estado que não foi muito agradável, sobretudo com a dose de ciclofosfamida que lhe administrei, mas safou-se durante uns meses largos. Em setembro de 69 fui convidado pelo professor Ibérico para assistente voluntário do Centro de Coimbra do IPO, tendo no ano seguinte passado a assistente e depois de doutorado a consultor, funções que mantive até à minha saída voluntária em 94. Imagine o que me foi atribuída a tarefa de tratar com citostáticos toda a patologia tumoral maligna, com exceção da hematológica, que era tratada nos HUC. Em janeiro de 71, assistente de ginecologia da Faculdade de Medicina, tinha antes sido assistente de fisiologia, fui convidado para me doutorar e com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, na companhia da minha mulher, que fez um doutoramento em medicina interna, e do meu filho mais velho, com 3 anos, em setembro de 1971 partimos para Paris, eu para o Instituto Gustave Roussy, o Instituto Cancro de Paris, e a minha mulher para os hospitais Hotel Dieu e São Luís. Regressamos a Portugal no final de 1973. Em 22 de novembro de 1973, realizei nos hospitais da Universidade a primeira estroscopia numa paciente com metrorragias. Tinha um tumor uterino e também foi a primeira estroscopia realizada em Portugal. Hoje em dia é um exame de rotina. Em outubro de 74 foi criada uma unidade de ginecologia oncológica nos serviços de ginecologia do HUC, tendo-me sido atribuída a responsabilidade de dirigir com uma equipa inicial de 4 médicos. Em 75 fiz o meu doutoramento na Universidade de Coimbra e o que é que havia de ser a tese? Câncer do ovário. Fui contratado como professor auxiliar de ginecologia, posteriormente chefe de serviço de ginecologia, professor associado sem agregação, que acho que é uma coisa que não existe hoje, provas de agregação em ginecologia 83, e o que é que eu havia de fazer nas provas de agregação? Proferi uma lição sobre quimioterapia no cancro ginecológico, com os dados todos que tinha das doentes que tinham sido tratadas até então. Em 1990, professor catedrático da Faculdade de Medicina, e em 2010, a meu pedido, aposentei-me da faculdade e dos hospitais e assumi a presidência da Direção Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro até final de 2013 e da direção do Núcleo Regional do Centro da Liga até final de 2019. Agora, alguns factos, alguns eventualmente curiosos, que decorreram ao longo desses anos. Na Faculdade de Medicina, no ano letivo de 86-87, organizei anualmente os seminários de Oncologia, com o objetivo de colmatar a insuficiência interdisciplinar do ensino pré-graduado de Oncologia. O primeiro seminário ocorreu de 9 a 14 de fevereiro de 1986. Com a integração do ensino pré-graduado da Oncologia 89-90, a partir de 92, os seminários de Oncologia foram substituídos, já estava habituado àquilo, de maneira a substituir pelas atualizações em Oncologia da Faculdade de Medicina de Coimbra, decorreram até 2009, com o objetivo de colmatar insuficiências do ensino pós-graduado. Em maio de 88, em representação da Faculdade de Medicina, participei em Bona no workshop sobre currículo e oncologia dos estudantes de medicina europeus. Na sequência, no ano letivo seguinte, 88-89, fui nomeado pelo Conselho Científico, professor coordenador do ensino da oncologia, inicialmente integrado na disciplina de cirurgia 3 e posteriormente como uma disciplina autónoma. Mais tarde, o ensino da oncologia estendeu-se à licenciatura em medicina dentária. Organizei ainda 2 mestrados de ginecologia oncológica, um que decorreu de 1992 a 94 e 8, 93, 95. Isto não era possível hoje, porque os hospitais pagavam a deslocação dos médicos que vinham de fora de Coimbra, e eram vários, e eles estavam em Coimbra 2 anos a trabalhar,
e a fazer um mestrado e um ciclo de estudos especiais em simultâneo organizado no âmbito do Ministério da Saúde, nos HUC. Fui um dos promotores já no século XXI da criação, no âmbito da Faculdade de Medicina, do Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia, CIMAGO, e da associação que apoia o centro, a CIMAGO. Presidi a primeira comissão coordenadora. Os hospitais da Universidade de Coimbra, com a transferência dos hospitais velhos para o atual edifício, a Unidade de Ginecologia Oncológica ampliou a sua capacidade e foi criado no serviço um hospital de dia de Oncologia Médica. Mais tarde foi encerrado e as doentes atendidas num hospital de dia central. Por indigitação da Faculdade de Medicina, a 22 de março de 78, tomei posse de vogal em representação do Ministro da Educação, com uma categoria especial, era subdiretor-geral do Conselho Diretor do Gabinete do novo Hospital Central de Coimbra. Acompanhei desde o início o projeto de arquitetura até à construção e ao equipamento. Como não havia até aquela data uma tradição da oncologia médica nos HUC, limitei-me a integrar no serviço de ginecologia e no de hematologia 2 hospitais de dia devidamente equipados, com as câmaras de preparação de fluxo laminar, etc. Mantive-me em funções no gabinete até 86, à altura em que foi transferido do velho para o novo edifício, os HUC. Com o decorrer dos anos, a criação da especialidade de Oncologia Médica foi necessária à construção de um edifício que pudesse comportar um hospital de dia de Oncologia e estruturas de apoio, bem como um serviço de radioterapia. Como membro, a partir de 1994 e durante diversos anos do Conselho Nacional de Oncologia, presidido pelo Ministro ou Ministra da Saúde, tive a oportunidade, em conjunto com o professor Henrique Miguel Oliveira e outros membros da Comissão, ter o acordo da então Ministra da Saúde, era a doutora Maria de Belém, concordou que se equipasse os HUC com um serviço de radioterapia em um hospital de dia de oncologia. Pude ainda acompanhar o projeto de arquitetura, a construção e o equipamento destas unidades no atual edifício São Jerónimo, integrado nos HUC. Estes factos decorreram entre o final dos anos 90 e a entrada em funcionamento em 2000. E até 2010, porque sofreram algumas alterações. Nos HUC também presidi há alguns anos, a partir de 85, a Comissão de Coordenação Oncológica, destacando nesse período a publicação de algumas brochuras com o movimento assistencial na área do cancro e dos protocolos de atuação dos vários serviços. Não sei se ainda continua, se não, os meus estão cá. No centro de Coimbra do IPOFG, no IPO, a minha intervenção foi profunda, dado que no âmbito da quimioterapia não havia nada, zero. Quando iniciei as funções de quimioterapeuta, era assim que se chamava, foi-me cedido o vão de uma escada interior, foi retirada a vassoura e o balde do lixo, com uma pequena secretária e 2 cadeiras. Tinha a colaboração de uma enfermeira. Tratei com citostáticos, sobretudo cancros do ovário, da mama, da bexiga, do testículo, coriocarcinomas e cancros da cabeça e pescoço. Dispunha, em 1969, de um número limitado de citostáticos e aprendi na leitura de livros e revistas. A Prece Medical era uma revista que lia bastante e que ensinava alguma coisa sobre oncologia médica. Os doentes eram internados para tratamento, não havia local para o hospital de dia e a maior parte falecia num tempo relativamente curto. A maioria dos meus colegas, sobretudo os cirurgiões, não acreditava na quimioterapia e apenas encaminhavam os doentes numa fase muito avançada. Aprendi à minha custa e dos doentes, coitados. Recordo que ainda consegui remissões significativas. Interrompi esta atividade quando fui para Paris e fui substituído por um colega, o Dr. Luís Lima, já faleceu, que havia estagiado há alguns meses no Instituto Gustavo Roussy.
Voltei ao IPO em janeiro de 74, após 2 anos e meio de ausência, e em conjunto com o meu colega entendemos que o movimento tinha aumentado e criamos 2 serviços. A quimioterapia 1, que incluía os cancros ginecológicos da mama e urológicos, era dirigida por mim, porque era o mais antigo, e a quimioterapia 2, as restantes localizações, correspondia a cerca de 50% das doentes para um lado e para o outro, dirigido pelo Dr. Luís Lima. Cada um convidou colegas mais novos e criamos 2 equipas de quimioterapeutas. No IPO fui o primeiro médico a ter uma secretária clínica e as consultas e observações de doentes eram dactilografadas nos processos clínicos. Não havia computadores. Destaca ainda uma intensa participação em ensaios clínicos fase 2 e 3, hoje está na moda falar dessas fases, no âmbito da EORTC ou do próprio serviço. Muitos dos nossos resultados foram integrados em meta-análises internacionais. Fomos dos primeiros em Portugal a usar no cancro da mama a quimioterapia adjuvante em 79 e neoadjuvante em 83. Este envolvimento na investigação clínica condicionou a que involuntariamente, eu fui ver estes números, nem sequer sabia bem, hoje em dia registro mais de 3.500 citações em publicações internacionais, 95% relacionadas com o cancro. Em Paris e a nível internacional, no Instituto Gustave Roussy, dirigido pelo professor Pierre Denoy, foi o introdutor a nível internacional da classificação TNM. Fui assistente estrangeiro da Universidade de Paris-Sul e trabalhei no serviço de ginecologia. Estagiei no serviço de radioterapia e desenvolvi um projeto de investigação clínica e laboratorial sobre cancro do ovário e aspectos imunológicos. Imaginem, as imunoglobulinas, que estavam no início, e a transformação linfocitária. Este projeto decorreu também no serviço de hematologia do professor Jorge Maté. Fui um dos fundadores do grupo de ginecologia oncológica da URTC, acabando mesmo por pertencer à direção deste grupo de ginecologia oncológica. Fui membro da direção e presidente da Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica. Eu sei que fui o primeiro português ginecologista a ser presidente de uma sociedade europeia. E nessa qualidade fui o responsável pela organização em Coimbra do Congresso Internacional da ESGO, a que presidi e que reuniu representantes de cerca de 90 países. Bom, não podia deixar de falar da Ordem dos Médicos. Em 87 fui convidado pelo então bastonário a participar numa reunião que integrava um cirurgião, imaginem quem, Dr. Francisco Gentil Martins, e um radioterapeuta, provavelmente menos conhecido de vós, Dr. Hélio Vieira do Porto, para criar as subespecialidades de oncologia médica e, imaginem, cirurgia oncológica. É evidente que em relação a esta não houve qualquer concordância logo desde o início. Mas para a oncologia médica apresentamos uma proposta e foi criada a subespecialidade, tendo sido feitas várias admissões por consenso e para tal eu fui o primeiro a ser reconhecido e depois tive que reconhecer uma série de colegas. Alguns anos mais tarde a subespecialidade passou a especialidade e fui integrado no respectivo colégio. No final dos anos 80, passei a integrar a direção do Colégio de Ginecologia, mais tarde Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, a cuja direção presidi a partir de abril de 94 durante 2 mandatos. Nessa altura, imaginem, foi proposta a criação da subespecialidade de ginecologia oncológica, em 94, que só veio a concretizar-se em 2015, tendo presidido a direção de 2015 até que alguns dias atrás, a janeiro de 2021. Foram diversas as tarefas desenvolvidas, a última das quais um curso teórico que está a decorrer desde há mais de um ano, com as interrupções motivadas pela pandemia. Foram feitas inicialmente admissões por consenso, entre as quais
me encontro, que sou também ginecologista oncologista. Em representação da Ordem dos Médicos, participei durante vários anos no European Board and College of Obstetric and Gynecology, tendo sido o autor da proposta então aprovada para a criação a nível europeu da subespecialidade de ginecologia oncológica, o que sucedeu no final dos anos 90. Agora, uma à parte, nessa altura, o bastonário da Ordem dos Médicos, já não me lembro bem quem era, chamou-me lá a dizer que tinha chegado um documento da União Internacional dos Médicos Especialistas para se criar a ginecologia oncológica. E eu mostrei-lhe a tradução em português desse documento, porque foi o meu documento que eu tinha apresentado à Ordem para ser criada a subespecialidade, que não foi aceito, mas depois foi lá fora, apanhou uma série de carimbos e foi aceito. Bom, isto é uma à parte. E acabo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, é um facto mais recente, que já ocorreu no século XXI. Apesar de ter tido uma atividade intensa que muito me agradou, não a vou referir porque é mais conhecida de vós e já vos ocupei muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua intervenção. Eu acho que, acima de tudo, pelo seu percurso, sempre na crista da onda, tocando sempre em vários aspectos, o técnico-científico, gestão em saúde, associativismo, acima de tudo também liderança e coragem, porque também é preciso, também é necessário em muitos momentos. E por isso também lhe agradecemos o seu percurso e digamos toda a contribuição que deu. E sempre também inovando, sempre melhorando cuidados e tendo também sempre como objetivo a nossa finalidade última, que é o interesse do doente. Eu passo agora, muito obrigada, eu passo agora então ao professor Guilherme Tralhão, professor Dr. Guilherme Tralhão, dou-lhe a palavra. Como já disse, ele é presidente da mesa da Assembleia Regional do Centro, da Ordem dos Médicos, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e vai-nos apresentar o coordenador da obra. Muito obrigado, doutora Catarina Matias, comentar a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos e em TIA o doutor Carlos Cortes, que tem muito tem feito pela Ordem e por, enfim, levantando todos os problemas que atualmente existem e de facto a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos tem tido um trabalho que é reconhecido por todos. Queria cumprimentar o professor Carlos Oliveira, porque eu tenho muita amizade, foi meu professor e foi um professor sempre muito querido pelos seus alunos e precisamente porque sempre teve esta forma de ensinar, como se vê, ouviu nesta sua apresentação, a forma como fez, como também como mestre, como professor da faculdade, como enfim, esta forma sempre atual, inovadora, o interesse por aquilo que é novo, e isso também, enfim, nós aprendemos muito com o professor Carlos Oliveira, e recordo as jornadas de oncologia que fazia-se todos os anos, em janeiro, em que os alunos estavam sempre com muito prazer, muito gosto, e recordo, enfim, muitos doentes até que participavam também nessas sessões, não eram só os médicos, não eram só os alunos, era a equipa de enfermagem, muitos profissionais de saúde que trabalhavam, e os próprios doentes, que frequentemente também estavam a dar o seu testemunho, ou, enfim, do êxito nos tratamentos das doenças que padeciam. Também não posso deixar de comentar o professor Henrique Picha Castelo, que é alguém que todos nós temos muito carinho, muita amizade, e eu, em particular, sempre esteve presente em todas as minhas provas académicas, e de facto eu tenho por ele uma grande admiração, consideração, mas tenho amizade e sempre que nos encontramos é sempre com muito agrado e felizmente este confinamento que estamos a viver não nos tem permitido estar tantas vezes juntos ou encontrarmos como gostaríamos.
E se recordarmos sempre, quando estamos juntos, o professor Francisco Castro Sousa, não é? Que foi através do professor Francisco Castro Sousa que eu conheci o professor Henrique Bicha Castelo. Portanto, temos sempre esta memória conjunta, e é com ele que também gosto muito de estar e tenho muita admiração e muito grato por tudo aquilo que sempre me apoiou e ajudou em todo o meu percurso. E cabe a mim agora apresentar o professor António Bernardes. O professor António Bernardes é o professor associado com a agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é alguém que todos nós gostamos muito e é também cirurgião, exerce a sua atividade clínica no Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. É alguém por quem temos muita estima e muita admiração, é uma pessoa que de facto se empenha em tudo que faz, quer como docente da Faculdade de Medicina, também é muito querido pelos seus alunos, aliás, frequentemente é eleito como, enfim, alguém que os alunos gostam muito de participar e de ouvir, e é, em simultâneo, um cirurgião exímio, é alguém que trabalha e coordena neste momento a unidade de cirurgia de patologia esofagástrica e é coordenador do Centro de Referência de Cancro de Adultos do Cancro do Esófago, que foi recentemente acreditado, e naturalmente que se deve também a ele todo o esforço que permitiu que o Serviço de Cirurgia do CHUC tenha ou integre o centro de referência, este centro de referência, que é de facto algo que muito nos orgulha. Portanto, aquilo que o professor António Bernardes fez é que, para além da sua atividade muito exigente dos dias de hoje, como docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e também de uma atividade que é particularmente exigente como cirurgião de um serviço de cirurgia de grandes dimensões, e que ele de facto coordena uma das unidades de referência no nosso serviço, também tem o cuidado de ensinar e de deixar por escrito tudo aquilo que quer que outras pessoas também conheçam. E esta obra é mais uma obra que o professor António Bernardes coordenou, e também, não só coordenou, como também é autor de vários capítulos desta obra, sobre cancro gástrico, que, enfim, eu não vou agora estar a falar com pormenor do texto que foi escrito e que está agora publicado e que o professor António Bernardes coordenou, mas de facto é muito interessante ver que alguém coordena um livro que está perfeitamente atual, mas sobretudo consegue coordenar e envolver nesta obra colegas do nosso hospital, naturalmente, do Serviço de Cirurgia, mas também de outras instituições, como quer do norte, quer do sul do país. E, portanto, esta capacidade também tem que ser sublinhada, que é uma capacidade de agregar conhecimento, agregar pessoas, porque é uma pessoa, também do ponto de vista pessoal, uma pessoa muito querida por todos nós, e teve sempre cargos também importantes, nomeadamente como vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e também como vice-presidente da Sociedade de Anatomia Portuguesa, quer como vice-presidente, quer como secretário-geral. E, portanto, é com muito gosto estou aqui e agradecer publicamente, já o fiz pessoalmente, ao professor António Bernardes por mais este texto que nos vai permitir que nós conheçamos melhor esta entidade nosológica, que é o carcinoma gástrico, que evoluiu muito ao longo dos anos e que, naturalmente, este livro vai ser muito importante, quer para os cirurgiões, quer para os internos de cirurgia, quer para os alunos de cirurgia, porque aqui podem aprender muito e é um texto muito atualizado no que diz respeito ao carcinoma gástrico. Portanto, muito obrigado, professor António Bernardes, por mais esta obra. Muitas outras podemos falar, ainda recentemente também fez um trabalho sobre anatomia, precisamente para os alunos, e, portanto, também queria lhe agradecer todo o seu empenho. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, professor Guilherme Tralhão. Penso que todas as palavras, também enquanto antiga aluna do professor Bernardes, subscrevo todas as palavras que lhe foram dirigidas, porque penso que é, digamos que
a forma como os conteúdos nem sempre muito simples, complexos, nos são transmitidos, a forma como nos são transmitidos, o peso que se tira dessa complexidade, às vezes é algo que muito poucos conseguem fazer de forma tão eficaz. Portanto, também só aqui uma nota para dizer que subscrevo completamente aquilo que o professor Guilherme Tralhão disse. Eu aproveitava só para fazer aqui também um comentário para os participantes, quem nos está a acompanhar via Zoom ou via Facebook. Podem participar, podem fazer comentários, podem fazer até algumas questões aos nossos intervenientes, serão muito bem acolhidas e nós iremos transmitir ao longo da sessão, à medida que forem participando também aqui, quer no chat do Zoom, nas perguntas e respostas também do Zoom, ou até também em comentários no Facebook. Eu daria então agora a palavra ao professor Dr. Henrique Bicha Castelo, que é professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e que nos vai apresentar a obra. Obrigado, muito boa noite a todos. Os que, pelas razões lamentáveis da situação, estão nestas plataformas digitais a acompanhar à distância a sessão. E cumprimento, em primeiro lugar, o meu querido amigo professor Carlos Oliveira. Há bocadinho recordámos tempos, não foram antigos, foram de ontem, em que partilhámos quer os corredores da faculdade, quer as sessões nessa magnificente sala dos capelos, quer no Conselho Médico Legal Nacional, e que permitiu estabelecer uma relação que eu digo, da minha parte, de dizer que da sua parte também é, porque surgiu fruto do respeito, da consideração e da admiração pessoal pelo seu caráter e pela sua dimensão enquanto clínico, enquanto académico e enquanto nestas duas dimensões mais preocupados com o fazer concreto do que imaginar ideias utópicas, muitas vezes por razões de ordem política perfeitamente utilizadas a nosso desfavor. Por estas razões, um abraço e o prazer de estar aqui consigo. Depois, ao professor Guilherme Tralhão, enquanto presidente da Assembleia Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e à doutora Catarina Matias, enquanto ao Guilherme, retribuir as palavras amigas que me dirigiu e que sabe que são sentidas, tem por si um grande respeito, admiração e estima pessoal. E à doutora Catarina Matias, porque é a anfitriã da sessão e, portanto, não posso deixar de lhe agradecer a disponibilidade com que pôs a secção regional do Centro da Ordem ao serviço de mais esta ação de formação, porque é disso que estamos aqui a falar, é de facto de formação e da formação continuada que é nosso mistério enquanto médicos, por um lado, mas sobretudo médicos preocupados com essa mesma formação e preocupados pelas nossas vidas e pelas nossas diferenciações. Depois, ao professor António Bernardes, cumprimentá-lo por mais esta obra, como disse o professor Guilherme Tralhão, natural, lógica e que todos esperavam. Não neste sentido, como é evidente, porque isso faz parte, é fruto da sua imaginação e da sua forma de estar, mas natural da sua atitude. Pouco mais adiante referir-me a este propósito. E a Lidel, que em cumprimento na pessoa da doutora Ana Gaspar, por ter, por bem, editado esta obra do professor António Bernardes e que o professor Guilherme Tralhão define como manual. Na verdade, porque é relativamente manipulável, manuseável, é um manual, mas em termos de conteúdo é muito mais que isso. Ao abordar por inteiro a modernidade do problema com que o carcinoma gástrico nos continua a desafiar,
pela importância clínica que esta entidade nosológica tem no mundo e em Portugal, onde persiste como uma muito frequente neoplasia maligna, quinta na frequência agora, mas terceira na mortalidade, nos índices de mortalidade. E agradecer-lhe, professor António Bernardes, por este convite, pelo convite de apresentar esta sua obra, porque me deu a oportunidade de voltar ao meu velho baú de memórias para encontrar algumas que partilharei hoje aqui com muito agrado. Na minha juventude, a França era a nation des Lumières. E depois, com o fascínio do maio de 68, passou a ser o anseio da liberdade, da cultura e dos saberes que, quando se lá vivia, se percebia a consistência, a profundidade desta cultura enraizada na vivência dos seus cidadãos. O professor Carlos de Oliveira, com a experiência pessoal que teve da sua vivência em França, tenho a certeza que confirma isto que acabei de dizer. Quando, em setembro de 1975, cheguei a Marselha, fui surpreendido por um admirável e surpreendente mundo novo. Em confronto com todos os domínios da vida com que Portugal vivia o seu verão quente de 75, tempos esses que só o professor Carlos Oliveira se recordará por os ter vivido. Mas, mais do que como fazer, o confronto imediato foi com as diferenças do modo de pensar. Modo de pensar a organização e modo de fazer a clínica hospitalar em meio académico. Em meados de 1976, já chefe de clínica, questionei o professor Jean-Claude Sarlo sobre o porquê de nós, no CHU de Aubagne, além da cirurgia geral de resposta à urgência, só fazermos cirurgia coloretal e pancreática. Enquanto no CHU de Latimone, quase que a 2 quarteirões de distância, o professor Assad Urian só fazia cirurgia hepática e esófago-gástrica. A resposta que eu tive foi seca, como era próprio da altura dos rapatons. E foi esta. C'est parce que nous avons appris à mieux le faire. Ora, a este melhor fazer, eu acrescentei depois os números, que me mostraram que a média semanal dos 2 últimos anos, anteriores a eu ter chegado, tinha sido de 2,8 doentes por patologia, 2,8 doentes por patologia pancreática, cancro e pancreatite crónica, para que éramos o serviço de referência do sudeste de França e do norte de Itália, e de 5,1 doentes por patologia coloretal. Repito, estes números eram a média semanal dos 2 últimos anos do serviço. Num dia de leituras à Valdoisot, caiu-me no prato a história de Auguste Escoffier. Sou Carlos Oliveira e meus amigos da escola francesa eventualmente conhecerão como escritor, mas é na sua figura de chef restaurateur que eu aqui hoje o cito, e em que, se não foi o pai, foi um dos mais importantes responsáveis pelo desenvolvimento da moderna cozinha francesa. Morreu em 1935, com a vetusta idade de 89 anos, deixando a herança de, em 1893, se ter associado a Charles Ritz para criarem e inaugurarem em 1898, na eterna Place Vendôme, o Hotel Ritz de Paris, que permanece como símbolo mundial do requinte de qualidade do bem servir. Qual é que tinha sido o segredo? Foi o de ter revolucionado o modo de fazer a cozinha para oferecer, com grande qualidade e rigor organizativo, em ambiente de grande glamour, a uma muito exigente clientela. Começou por selecionar criteriosamente um conjunto de pessoas que, pondo a trabalhar em simultâneo, cada um fazia o que depois de treinado sabia fazer muito bem. Depois da cozinha, a seleção foi se estendendo a todos os restantes setores, conseguindo com que todos os convivas fossem servidos ao mesmo tempo e com igual rigor e idêntica qualidade
nos grandes banquetes que revolucionaram a grande cozinha da hotelaria internacionais. A analogia, para mim, quando li isto, foi imediata. Porque a seleção de Ecovier foram para nós, os nossos seríssimos concursos de provas públicas das carreiras académicas, hospitalares e académicas, em que construímos os alicerces qualitativos do nosso Serviço Nacional de Saúde, que em tempos ombreou com os melhores em reputação internacional. E a analogia é tanto mais forte quando a moda de hoje é dizer que nós médicos recebemos utentes que são entendidos pelas instâncias de saúde de modo não distinto dos clientes de Ecovier. Todavia, a semelhança acaba aqui, porque o garçom e o cliente do SNS não são dados os meios para poderem receber condignamente anónimos asteroides, quanto mais reputadas estrelas. Todavia, foi a interiorização desta cultura e das lições que me levou a mim, enquanto aquele jovem chefe de clinique, estrangeiro no mundo novo, a nunca ter esquecido a história de Auguste Escoffier e o princípio de que fazer melhor implica, depois de específico e apurado treino, fazer repetitivamente mais vezes. E foi esta atitude que presidiu à minha decisão de, ainda na década de 90, ter organizado o serviço de clínica cirúrgica, onde tinha feito cirurgião e que tive o prazer, já em 2012, de ter conseguido fazer com que passasse oficialmente a ter a denominação de Serviço de Clínica Cirúrgica João Cid dos Santos. Organizei o serviço, como disse, ainda em 1990, nos fins de 90, mas em unidades funcionais. Disse Kepler que a ciência de uma época é mitologia para as próximas. E sabemos agora que estas épocas serão tanto mais próximas quanto mais rápido for a evolução do conhecimento. É inerente à condição humana o desejo de querer saber sempre mais, para atingir um conhecimento tão amplo que permita elaborar uma síntese global. E sabemos agora, este agora é o mesmo em todas as épocas, que começamos a adquirir os apetrechos, capacidades e competências necessários para a síntese mais abrangente que permita fazer com que o conhecimento se transforme em sabedoria. Sabemos também que, face à evolução dos saberes, ao desenvolvimento técnico, científico e tecnológico, se torna impossível, neste somatório acrescido de conhecimentos, em volume, multiplicidade, diferenciação, extensão e profundidade, que cada cientista, ou no nosso caso, que cada clínico, possa abarcar mais do que um pequeno campo especializado. Do tudo saber, passamos por força do desenvolvimento minucioso dos que, porquê e como alguns, não resistindo à mordacidade do comentário, dizerem que sabemos cada vez mais de cada vez menos. Não deixa de ser curioso que a ciência médica tenha sido um dos últimos domínios do saber a interiorizar este princípio. Recordo, para os que estejam a achar estranha esta minha afirmação, que só na transição dos anos 30-40 do século passado, em pleno siècle d'or de la chirurgie, recordo, René Lerich, que entendia a cirurgia como la discipline de la connaissance, conseguiu impor, pela razão da racionalidade do pensamento, a passagem da era anatómica para a era fisiológica, dando início à era moderna da cirurgia, onde nos encontramos, que com o aparecimento da cirurgia laparoscópica e dos transplantes de órgãos, a fizeram mergulhar na modernidade dos nossos tempos. Uma vez aqui chegados, e conhecendo o caráter e a dimensão académica do professor António Bernardes, a sua qualidade de ilustre anatomista, e como já disse,
agora por vivência própria, o professor Guilherme Tralhão, próprio do conhecimento do dia-a-dia de um competentíssimo cirurgião, preferencialmente agora dedicado à cirurgia do esófago e do estômago, direi, como o que há pouco disse, reforçarei, que é com linear naturalidade que, fruto destas suas características, do ser e do estar, estamos agora aqui, mais uma vez, lamento que seja por via remota, a falar deste carcinoma gástrico. É um trabalho que foi produzido enquanto coordenador da Unidade de Cirurgia Esófago-Gástrica do Departamento de Cirurgia do Centro Hospitalar Universidade de Coimbra, que o professor Guilherme Tralhão superiormente dirige. E é o coordenador da obra, além de ser um autor de variedíssimos capítulos. Mas, porque estou a falar da Unidade Universitária de Cirurgia, não quero deixar de salientar dois aspectos importantes. Um é que são os ambientes académicos, pelo pensamento estruturado e a análise constante do confronto de ideias, que melhor poderão fomentar programas de educação em cirurgia. Fortes em clínica, robustos na técnica, capazes de modelar mentalidades e favorecer a sólida construção de opinião. Só através destes planeamentos cuidadosamente pensados, consubstanciados em protocolos de intervenção, concordantes com a modernidade dos saberes, multidisciplinarmente cooperativos, criteriosamente cumpridos e reforçados pela força do volume da atividade, permitem oferecer a melhor e mais adequada estratégia terapêutica para cada doente na fase concreta de doença em que nos chega. De todas estas condições, este manual é exemplo paradigmático, sabendo-se que só há atenta e permanente análise sólida, sustentada e crítica dos resultados, segundo a metodologia que, em minha opinião, anteriormente referi, permite atingir níveis de excelência em cirurgia. Mas o outro ponto é que, ainda a propósito da Unidade Universitária de Cirurgia, não quero deixar de recordar a estratégia que, pela congregação do seu cumprimento não terá surgido por mera casualidade, foi delineada há mais de 2 décadas com o objetivo preciso de limitar, ser educado na expressão, de limitar em Portugal o desenvolvimento da medicina clínica académica em geral e da cirúrgica em particular. Porque o projeto foi muito bem pensado e os agentes criteriosamente selecionados, a realidade nacional ilustra o sucesso do projeto e a força da sua capacidade destrutiva. Desta situação pantanosa emergiu o fortíssimo espírito da velha academia que, imune a todos estes ataques, fez de Coimbra a única exceção. Na atual e evidente situação de derrocada em que se verifica na cirurgia académica dos restantes centros universitários nacionais. Mas isto é fato para outras serenatas e outras escadarias. Sabendo que é de carcinoma gástrico que falamos, importa não esquecer que o cancro, como há pouco o professor Carlos Oliveira deixou dito, é uma doença cobarde, que esconde o rosto para traiçoeiramente se mostrar quando muitas vezes o monstro já é maior que o universo. E que, na verdade, apesar de tudo, a cirurgia continua a ser a única arma terapêutica capaz, só por si, de a enfrentar e de, felizmente, muitas vezes, de a curar. Todavia, a modernidade dos saberes trouxe novas armas, em que umas, minimizando a clássica violência da agressão cirúrgica, e outras, com capacidades e competências terapêuticas complementarmente reforçadas, mostram um reforço da eficiência terapêutica, reforço muito significativo da eficiência terapêutica, como prova a sustentada redução dos índices de mortalidade pela doença.
Mas como não há bela sem senão, estas mesmas armas complementares que o professor Carlos Oliveira há pouco falou, a forma como com elas se confrontou nas circunstâncias e nas condições que bem referiu, estas armas terapêuticas são frequentemente desastrosas no efeito que implicam no doente e que se acompanham com não negligenciável frequência de situações desesperadas ou desesperantes. Se a Covid-19 trouxe para a luz do dia o problema das pandemias, importa não esquecer, estamos na ordem dos médicos, estamos com uma assistência alargada, temos responsabilidades sociais, importa não esquecer que os vírus não são os únicos agentes causais das pandemias e que há outras e outros problemas e outras causas que são igualmente pandémicas, entre os quais estão todos os problemas sociais, como a fome, a pobreza ou, no nosso caso e momento concreto, o cancro. A este propósito, reforço as palavras do meu amigo professor Carlos Oliveira, que há pouco, com o sentimento da vivência nos expressou, para dizer que com a incidência do cancro a crescer exponencialmente, como mostram os 10 milhões de casos diagnosticados no mundo em 2010 e os 19,3 milhões, duplicou, factualmente o dobro, diagnosticados em 2020, no mundo, o impacto da doença, que apesar de menos explosivamente impactante, não é menos catastrófica que a Covid-19. Em respeito pelo mais elementar consideração pela dignidade e respeito pela dignidade da condição humana, impõe-se que saibamos olhar com cuidado e atenção para a situação, impondo a todos o dever de cidadania e aos decisores a responsabilidade política da criação de eficientes condições e planos de combate para todas estas situações. Impõem-se estratégias políticas que, assentes nos princípios gerais de senso comum, tenho vindo a dizer assentarem em 4 pilares com 4 P's. Prevenção, medidas gerais de diagnóstico atempado e meios sociais de intervenção eficientes. No caso do cancro, através das campanhas de rastreio. Precaução, com eficientes campanhas de educação para a saúde, para impedir o medo, para informar, para esclarecer. E impedindo o medo, impedem-se as reações imediatas das pessoas que, no caso vertente do cancro, levam os doentes a fecharem-se e a esconderem-se dentro de si mesmos, impedindo-os de agir e deixando que a doença avance. Planeamento de cenários realistas, adequadamente preparados e equipados de recursos técnicos, tecnológicos e, sobretudo, humanos, adequados às objetivas necessidades concretas. E preparação, cuidada e ampla para definir e criar eficazes políticas de intervenção com condições, meios e recursos aptos a responder eficientemente à realidade. São etapas e tempos bem conhecidas pelo professor Carlos Oliveira, além de todas as vicissitudes da sua vida clínica, como há pouco nos referiu, as experienciou na sua luta contra o cancro, na Liga, e que tem aqui as causas claras do que não tem sido feito em Portugal, estes 4 P's, e razões que impedem as respostas a que, enquanto sociedade e país, deveríamos estar obrigados. Focando no que esta noite nos importa, quero dizer, de uma forma clara e objetiva, que este carcinoma gástrico é
uma obra excelente, criada pelo professor António Bernardes, e que se impunha disponibilizar a todos quantos se expressam na língua portuguesa e se preocupam com o cancro de estômago. O seu conteúdo é completo na abordagem nos diversos capítulos que vão do saber ao fazer, é detalhado e rico nos diversos âmbitos disciplinares que a modernidade dos tempos impõe para, de forma cooperativa e articulada, poder exponencialmente oferecer a melhor opção individualizada de terapêutica a cada um dos doentes. Como é dito, logo na introdução deste manual, sabemos que o cancro do estômago persiste como tema particularmente importante no mundo, já o disse, e especificamente em Portugal pela elevada incidência e não menor significado em termos de morte e mortalidade. Se em 1997 o cancro de estômago, doença multifatorial, genética e ambiental, era a segunda neoplasia maligna mais frequente em Portugal, com a incidência dos homens portugueses ao nível das mulheres japonesas, a região onde é maior a incidência de cancro de estômago, e das mulheres portuguesas no mesmo patamar dos homens americanos, atualmente as coisas melhoraram em termos de incidência, o cancro do estômago é a quinta neoplasia maligna mais frequente, mas continua a ocupar o terceiro lugar em termos de mortalidade, como há pouco disse. Sendo factual que, fruto da melhoria das condições ambientais e de vida, a incidência do cancro de estômago continua paulatinamente a decrescer a nível global, incluindo países de alta incidência como o Japão e Portugal, mas também nos de baixa incidência como os Estados Unidos e a Austrália, a ponto, esta baixa de incidência é tão significativa que se tende a perspectivar que em 2030 o cancro do estômago possa atingir em certas regiões do globo os índices e a caracterização de doença rara, ou seja, menos de 6 casos por 100 mil habitantes por ano. Estes números são, este dado é referenciado numa publicação muito recente da GUT, num estudo multicêntrico que integra universidades de Lyon, de Rockville, de Leeds e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Todavia, concomitantemente com esta baixa paulatina de incidência, a situação atual parece ter vindo a colocar à escala global numa desafiante encruzilhada científica e em saúde pública. Desde logo que se está a assistir a muito significativas alterações epidemiológicas, quer na idade, com aumento de idades mais jovens, aumento de incidência em idade mais jovens, abaixo de 50 anos, quer na topografia, com particular destaque para a transição esófago-gástrica, quer no âmbito da etiopatogenia, onde se levantam interessantíssimas questões, desde a identificação dos síndromes predisponentes aos fatores genéticos que marcam algumas populações e famílias em risco acrescido. Estas formas familiares são tão interessantemente intrigantes que recordo, tanto do ponto de vista clínico como científico, que levou o professor Carlos Caldas, português em Cambridge, a criar em 1997 o The Familial Gastric Cancer Study para o seu estudo e rastreio no Reino Unido. A estas famílias é clinicamente legítimo e eticamente impositivo o dever de propor a alguns dos seus membros, devidamente caracterizados, terapêuticas profiláticas, mesmo que operatoriamente agressivas. A este propósito, e porque estamos em Coimbra, recordo o impacto que teve na Sociedade Portuguesa de Cirurgia, na transição do ano 2000, a casuística de doentes apresentada pelo professor Fernando Zé Oliveira. Foram depois estudados pela professora Fátima Carneiro e que julgo integrarem o grupo de 32 famílias, publicado pelo grupo do IPATIMUP em 2004, sobre a Portuguese Genetic Predisposition, que permitiu tratar 23 doentes na fase de Early Gastric Cancer. Foi o rastreio destas doenças, como se recordarão, que permitiu esta terapêutica atempada
antes clinicamente evidente, destes doentes. Este ponto justifica, da minha parte, uma chamada de atenção para a Escola Portuguesa de Patologia, que neste domínio concreto tem assumido particular relevância internacional, reconhecida e premiada, com especial destaque para o grupo da Fátima Carneiro e de Raquel Ceruca, no IPATIMUP, de Carlos Caldas, em Cambridge, e o grupo do professor Nuno Leoné, do Instituto de Saúde Pública do Porto, pelo enorme contributo que tem trazido para a sociedade e conhecimento científico internacional nesta matéria. Mas a modernidade dos saberes trouxe boas novas, como o reconhecimento da importância fisiopatológica do Helicobacter pylori e dos inibidores das bombas de prótons, que fizeram com que a úlcera do adenal tivesse deixado de ser uma doença cirúrgica, e cuja solução se tinha revelado ser etio, fisio e patogenicamente responsável pela forma específica do carcinoma do côte gástrico. Foi tema que em tempos discuti com particular entusiasmo enquanto entidade nosológica própria, com etiopatogenia específica, e que hoje não passa de mais um capítulo da história do cancro do estômago, felizmente bem encerrado. Nuclear é, todavia, o conhecimento que hoje nos diz que só a reforçada cooperação pluridisciplinar de profissionais dedicados e com competências específicas adquiridas nas diversas áreas do saber pode ser capaz de definir estratégias eficazes, capazes de responder com eficiente rigor a este tema concreto da ciência médica e de que este manual faz prova pública. Mas que nos diz ainda mais que só olhando com maior ampliação mais para o mundo das moléculas que do das células, é possível oferecer no domínio do cancro uma eficiente prestação de cuidados que, através do exercício de uma realística e precisa medicina personalizada, permitirá tratar individualmente, com sucesso, o doente que tem uma determinada doença concreta. É tudo isto que o professor António Bernardes nos dá, na visão global deste seu manual, com o cuidado de ter chamado para a obra algum dos que mais têm preocupado e intervido nos mais novos, modernos e inovadores domínios das técnicas diagnóstica e terapêutica e da perspectiva cirúrgica, das metodologias e das estratégias terapêuticas. O que temos agora em mãos é a visão dos que mais vezes se confrontaram com a realidade e permitam uma expressão que mais têm posto a mão na massa. Com a entusiástica irreverência dos júniores, de fazer melhor e diferente, e a experiência e o saber dos séniores, a imporem-se desde o superior rigor dos detalhes da descrição da anatomia cirúrgica até ao dramático campo das complicações, que sempre queremos evitar e sabemos serem sempre difíceis de controlar. É por tudo isto que este manual vai ser um livro de bolso, de bata e de cabeceira. Para todos quantos, desde alunos a internos, como disse o Guilherme Tralhão, a especialistas, se preocupam com o cancro do estômago. Do bolso da bata, enquanto é de memoir, para a perspectiva imediata da decisão estratégica. E de cabeceira, para reforço de serenas e ponderadas reflexões. Já ocupei mais tempo do que estava previsto, termino cumprimentando o professor Guilherme Tralhão pela forma competente e elegante como tem vindo a manter acesa a chama do fortíssimo espírito da velha academia que recebeu dos seus maiores e, como há pouco referiu, mais recentemente, do meu querido amigo Francisco Castro Sousa. Lido por ter decidido editar e disponibilizar para o universo dos países de língua portuguesa este trabalho de extrema importância clínica e científica. E ao professor António Bernardes, pela eficiência, fruto da sua condição humana e do modo de ser,
lhe permitem a qualidade e a eficiência do trabalho que, mais uma vez, e pelas variadas razões que disse antes, demonstra na plenitude a dimensão e o caráter com que exerce a missão de ser cirurgião académico. E porque, além do mais, como disse o professor Guilherme Talhão, é muito querido entre os seus alunos, além dos colegas e dos doentes. Os seus alunos querem-lhe muito pela sua permanente boa disposição e pelas suas interessantíssimas histórias que brotam naturalmente em conversa. E porque assim é, eu lanço-lhe o repto de terminar a sessão com uma dessas histórias para que saiamos todos com boa disposição. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado, eu. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu aproveitava também, digamos, a linha desta intervenção também para partilhar. Temos já muita gente a participar, a fazer comentários. A esmagadora maioria por um agradecimento por esta obra, por ela estar aqui, estar feita, estar apresentada. Um agradecimento por poderem assistir a esta apresentação do livro, numa forma reinventada, a forma que é possível neste momento, dado o contexto. Como digo, muitos parabéns, muitos cumprimentos, agradecimento. Temos aqui os mais diversos níveis representados. Começamos aqui pelo nível institucional, Sociedade Portuguesa de Cirurgia, através do Dr. Nuno Rama, que felicita o coordenador pela excelência e qualidade da obra e também cumprimenta os palestrantes. Temos também aqui, digamos, o grupo dos amigos e dos pares, de quem acompanha o trajeto do coordenador e dos palestrantes e também dos autores, e que de alguma forma participou no seu percurso, e se felicita também e gosta muito de ver neste dia a apresentação desta obra. Eu poderia nomear, mas penso que não será assim tão, digamos, tão cortês nomear muitas das pessoas, mas aqui também uma palavra das pessoas mais próximas, aqui de Manuel Mendes, saudades de In Illo Tempori, provavelmente o professor Bernardes, digamos, reconhece também, portanto, e também temos aqui, já falei dos amigos, dos pares, do nível institucional, mas temos também aqui o lado dos pacientes. Temos uma paciente que agradece a um dos palestrantes a sua intervenção, a sua atividade clínica, porque graças a ela está aqui hoje a ver esta apresentação deste livro e agradece, e eu penso que isto é um reforço para continuarem a vossa ação e continuarem também principalmente nesta atividade mais, digamos, de formativa, também clínica, mas formativa, porque intervém diretamente na qualidade de vida e na continuidade da vida das pessoas, mas também na promoção dessa continuidade através da formação dos internos, dos alunos e dos pares. Portanto, temos aqui todos os quadrantes representados. Eu poderia fazer esta intervenção no final, mas quis também dar, digamos assim, uma oportunidade depois ao professor Bernardes também de poder comentar aqui estas intervenções. É tempo agora de dar a palavra à doutora Ana Gaspar, que é editora da Lidl, também, digamos, uma editora que tem feito um trabalho incansável também nesta área da divulgação científica, também da divulgação científica principalmente de uma forma acessível, prática, de consulta não fácil, mas facilitada, porque somos cada vez mais bombardeados por informação e é cada vez mais difícil conseguir, digamos, controlar toda esta catadupa de informação que sai todos os dias, e esta é uma forma otimizada de aceder a essa mesma informação. Doutora Ana.
Muito boa noite a todos. Saúde quem nos acompanha em casa nesta sessão de apresentação e saúde em especial os outros palestrantes desta sessão, a doutora Catarina Matias, agradecendo à secção regional do Centro da Ordem dos Médicos a organização desta sessão. Já por diversas vezes tivemos a oportunidade de fazer o lançamento de livros da Lidl nesta secção e e será sempre um prazer voltar à vossa casa. A saúde do professor Dr. Carlos Ferreira de Oliveira, o professor Dr. Guilherme Tralhão e o professor Dr. Henrique Bicha Castela. Foi um prazer e uma verdadeira lição ouvir-vos. Muito obrigada pelas palavras. Ao professor Dr. António Bernardes, saúde e agradeço o excelente trabalho de coordenação. Felicito tanto o professor como os colegas que o acompanharam, que foram coautores desta obra e que de uma forma clara e abrangente abordaram diversos aspectos do carcinoma gástrico, sendo assim uma obra útil e interessante para profissionais de saúde de diversas áreas. Já falámos aqui dos profissionais, dos alunos da área da cirurgia, mas também para outras especialidades e outras áreas afins. Foi um projeto que abraçámos já em tempos de pandemia, mas mesmo neste contexto todos os intervenientes se empenharam no sentido de concretizarmos este livro no tempo previsto. Recordo-me que logo nos primeiros contactos termos falado na previsão de publicarmos o livro em janeiro e em janeiro concretizou-se. Um bem-aja ao professor António Bernardes, a quem agradeço toda a simpatia e toda a disponibilidade com que nos acompanhou nas diversas fases da produção do projeto, respondendo sempre de forma muito solícita. Como editora, foi um gosto acompanhar esta fantástica equipa e temos muito orgulho em podermos disponibilizar este livro, que está à venda através dos habituais pontos de venda, que neste momento são sobretudo pontos de venda online, seja a nossa livraria, o nosso site, seja outros parceiros livreiros como a FNAC, Bertrand e a UC. Agradeço também o apoio das entidades que ajudaram a viabilizar esta edição. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Muito obrigada, doutora Ana. Então, agora é mesmo o momento de darmos a palavra ao professor António Bernardes. Eu ia só aqui, digamos, introduzir a sua intervenção com um agradecimento por mais esta bela lição científica e de humanismo. E agora como é que isto se comenta, professor Bernardes? João Castelo Correia. Aí é que não há palavras. Eu não consigo entrar no site. Então eu gostaria muito de saudar todos os oradores ilustres e muito agradeço por se terem dignado participar nesta sessão virtual. Cumprimento todas as pessoas que estão a assistir, em particular todos os outros 22 autores da obra, a quem envio um abraço caloroso de amizade e agradecimento. Sem a vossa ajuda e colaboração, o livro não existiria. Além disso, quero testemunhar a minha tristeza por me sentir privado da vossa presença e companhia física neste momento. O Dr. Carlos Cortes não está presente, mas quero endereçar-lhe um agradecimento pela amizade e enaltecer a dedicação e competência que ele tem dedicado à Ordem dos Médicos, a quem manifesto a minha enorme gratidão pela organização excelente deste webinar, com a colaboração ímpar e tão amável da doutora Júlia de Sousa e da doutora Catarina Matias, que foi minha aluna, e não há nada mais belo, e não há nada que me dê mais prazer que é efetivamente ver que os meus alunos floresceram, cresceram e ocupam posições-chave na vida profissional. Portanto, a todos, envio a todos a minha gratidão. E é com muito gosto que a vejo aqui, como pivô
desta sessão. Sr. Professor Carlos Oliveira, agradeço, sensibilizado, a sua presença e as palavras tão gentis. O seu discurso é um hino, um incentivo. A sua luta contra o cancro é a minha. Porém, o senhor é o general e eu apenas um soldado raso que tenta seguir o seu trabalho, o seu exemplo, mas que não consegue. Bem-aja, Sr. Professor. Ao professor Guilherme Tralhão, que dirige superiormente o Serviço de Cirurgia Geral do CHUC, quero agradecer, reconhecido, as palavras amáveis, louvo a sua amizade sincera e o seu apoio construtivo. Muito obrigado. A sua competência e brilhantismo fazem-me lembrar e obrigatoriamente invocar os nossos mestres, Luís José Raposo e Francisco Castro e Sousa, que Deus tem. O Sr. Professor Henrique Bicha Castelo é um dos pilares da cirurgia. É uma referência nacional e internacional. É um universitário convicto, tal como nós acabamos de ver e ouvir pelas suas palavras. E ele é uma personalidade que sempre me habituei a respeitar e a tomar como exemplo. O Sr. Professor teve a gentileza de nos fazer uma apresentação brilhante e elucidativa, eloquente e objetiva. A minha eterna gratidão pelas suas palavras. E na pessoa da doutora Ana Gaspar, agradeço à Lidel, em especial à doutora Liliana Pelicano, à doutora Luísa Barata, toda a simpatia, disponibilidade e profissionalismo que dedicaram a este livro. A Lidel tem contribuído de forma exemplar para a divulgação do conhecimento em medicina. É um enorme gosto e imperativo de justiça agradecer também à empresa Medtronic, porque foi inexcedível no seu apoio a este manual. Por fim, e os últimos são sempre os primeiros, eu quero agradecer à Marília, à Margarida, ao João Pedro e ao André a inspiração e a compreensão e a paciência por maturarem. E depois destes agradecimentos, só dizer mais meia duziazinha de palavras, porque a noite já vai longa e eu não vos quero aborrecer. Carcinoma gástrico é um texto despretensioso, objetivo e sintético sobre uma doença terrível que o ano passado em Portugal forneceu 3.000 novos casos, quase, e matou quase 2.300 pessoas. Portanto, não é pacífico. Carcinoma gástrico nasceu da boa vontade de um grupo de médicos que eles também lutam contra o cancro, que no CHUC integram a consulta semanal multidisciplinar de cancro do esófago e do estômago, porque cada doente é um tratado, é um caso. E tem que ser discutido. E, portanto, a sua orientação tem que ser individualizada. Este grupo de trabalho sentiu a necessidade de criar um texto, um manual orientador para a prática diária. Rapidamente, a eles
se juntaram outras personalidades nacionais, todos com preocupações e responsabilidades assistenciais e formativas. O livro é também agora, nestes tempos esquisitos, um aviso. Não nos podemos distrair muito com a pandemia, porque o cancro continua bem presente e sempre de forma implacável. E termino renovando os meus sinceros e muitos agradecimentos por todas as pessoas se terem dignado a estar presente neste webinar. Bem-ajam a todos. E a história para acabar? Oh, Sr. Professor, essa agora é que já não sei nenhuma. Eu depois conto-lhe uma. Bem, nós da parte da Secção Regional do Centro agradecemos, essencialmente agradecemos a oportunidade que nos deram em conseguir participar também, digamos, deste dia que é um dia de festa, e é como eu penso um pouco nisto como lançar a semente, ver germinar, ver crescer, florescer, ganhar mundo, como lançar um filho no mundo e deixá-lo ganhar mundo, ganhar asas. E digamos que mesmo com, digamos, não precisamos que os conteúdos sejam apresentados de forma complexa, mas precisamos essencialmente que eles sejam recolhidos de uma forma simples de assumir, de adquirir, quer para aprender, quer para ter como livro de mesa de cabeceira para refletir. E com toda a certeza esta é uma obra que está muito apta para que consiga fazer isso, e essa transformação em nós profissionais e também na formação pré-graduada. Mais uma vez agradecemos muito a oportunidade que nos deram também à Secção Regional do Centro para participar. É uma casa dos médicos também para os doentes, e nesse sentido estas atividades de apresentação de livro e outras que todos os médicos queiram, digamos, promover na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, terão as portas abertas. O desafio agora é, já que este filho vai ganhar mundo, é que as cabeças continuem a funcionar, a coragem, esta inspiração do professor Carlos Oliveira também nos continuem a acompanhar, e a energia para produzir mais continua também. O desafio é, até à próxima, encontrarmos na apresentação do próximo livro. Muito obrigada, boa noite a todos e até breve. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.